Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou comentar com vocês a pesquisa para presidente da República que foi divulgada na noite do dia 27 de outubro. Mas antes de falar deles, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e, se gostar do vídeo, deixe o like e comente alguma coisa, porque tudo isso é muito importante para nós. Meus amigos, antes de falar dos números, porque eu gosto não só de falar deles, mas trazer algumas reflexões, alguma análise, eu quero só chamar a atenção para o que eu estou dizendo aqui já há alguns meses. Algumas pessoas têm alertado nas redes sociais que o Poder Data, que é quem fez esse levantamento e que faz levantamentos mensais, às vezes não usa a metodologia, vamos chamar assim, interessante, para ser bem cuidadoso com as palavras. E por conta disso, a gente observa no Poder Data alguns números diferentes do que se observa em outros institutos. Se a gente pega a de setembro em relação à posição do Ciro, ele tinha caído de 8 para 5. É uma oscilação interessante, 3 pontos. Aí no mesmo dia, o IPESP divulga os seus dados, que também faz ali o levantamento mensal, o Ciro aparecendo num cenário com 11 e num outro cenário, inclusive lá com o Sérgio Moro, com 9 pontos. Então é uma diferença muito grande. É claro que pode ter aqui alguma coisa na forma como se coloca a pergunta, enfim. Não estou dizendo que tem gente que chega no instituto e compra a pesquisa de acordo com o que ele quer que saia. Não é isso. Eu só acho que talvez a metodologia não é tão confiável. Eu cheguei a pensar em não analisar essa pesquisa aqui dessa vez. Mas eu falei, vou lá apenas avisar essas questões, já que a imprensa acaba divulgando ela e a gente pode ficar ali uns animados demais, outros animados. É importante pontuar essas questões. E se vocês observarem, desta vez, alguns petistas que na pesquisa passada foram para a internet zoar o Ciro porque apareceu com 5%, estão todos calados. Por quê? Porque essa pesquisa foi terrível para o Lula. E eu vou trazer aqui então o cenário 1, só reforçando que ela foi feita entre os dias 25 e 27 de outubro, ouviu 2.500 pessoas por telefone, tendo uma margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Bom, e eu destaco que não dá para fazer uma comparação exata entre os números do mês passado, porque lá não se tinha Sérgio Moro, aqui tem. Mas mesmo assim eu vou falar quanto que o candidato tem agora e quanto que ele tinha, só para ver o impacto quando o Sérgio Moro entra na jogada. E reparem como a coisa muda do cenário 1 para o cenário 2, com a simples mudança do Dória para o Eduardo Leite. Vamos lá então. Cenário 1, primeiro turno, Lula tinha 40%, caiu para 35%, então acima da margem de erro. Bolsonaro tinha 30%, caiu para 28%. Sérgio Moro não estava, aparece aqui com 8 pontos. Ciro, nesse cenário 1, sem Sérgio Moro antes, tinha 5, agora manteve os 5. João Dória, que tinha 3, oscilou para 4. Mandetta também tinha 3 e também foi para 4 pontos. O Datena foi inverso, ele tinha 4, caiu para 3. O Alessandro Vieira tinha 1, foi para 3. O Pacheco, que tinha 2, foi para 1. Branco e nulo era 9, agora 7, não sabem 2. Eu somei aqui candidatos, nem Lula nem Bolsonaro, somam 28%, o mesmo que o atual presidente tem. Agora vejam aqui no cenário 2, repito, com a saída do Dória e a entrada de Eduardo Leite. O Lula, que, vamos repetir aqui, tinha 35 nesse cenário 1, oscila só um pontinho e vai para 34. Mas vejam um detalhe, no mês passado, com Eduardo Leite e sem Sérgio Moro, Lula tinha 43 pontos, caiu 9. Bolsonaro tinha 28. Agora aqui 30, ou seja, Bolsonaro perdeu 2 no cenário 1, ganhou 2 no cenário 2, dentro da margem de erro. O Ciro, que tinha 5 no cenário 1 e no mês passado, agora aparece aqui com 7, subiu 2. Sérgio Moro aqui aparece com 7, Mandetta aparece com 4, era 3 mês passado, Datena tinha 2, agora aqui foi para 4. O Leite tinha 4, caiu para 3, Alessandro Vieira foi de 1 para 3, o Pacheco manteve 1% mês passado e agora. Branco e nulo, que era 10, passou para 6 e não sabe 1%. Nem aqui registra 29%, um pouco abaixo de Bolsonaro, que tem 30%, e Lula 34%. Bom, e outro detalhe importante, Aldo Rebelo aparecia com 1% nesse cenário no mês passado, aqui ele não foi colocado. Me chama a atenção que o Aldo Rebelo se apresenta como um pré-candidato, Sérgio Moro ainda não. Mas mesmo assim, eles tiraram o Aldo e colocaram o Sérgio Moro. Bom, meus amigos, alguns detalhes aqui então. No cenário 2, a gente repara que Lula e Bolsonaro, 34 e 30, estão empatados no limite da margem de erro.
essa margem é de 2 pontos, Bolsonaro pode ter até 32 ou 28. Lula tem 34, ele pode ter 32, aí os dois se encontram, ou 36. E no cenário 1 e 2, a gente observa que as alternativas à polarização atual estão dividindo bastante os votos. Por isso, Bolsonaro, ontem mesmo eu ouvi ele falando isso, e Lula vive insistindo, que o bom seria se todo partido lançasse o seu candidato, porque isso aí, ficando dividido, essa fragmentação acaba beneficiando os dois que lideram as pesquisas. Lula, repito, derreteu. No cenário 1 ele perde 5 pontos, no cenário 2 ele perde 9. Bolsonaro faz um movimento de ganhar 2 num cenário e perder 2 no outro, estranho. Ciro Gomes, Alessandro Vieira e Datena, 2 pontos para cima no cenário 2. Os outros candidatos oscilaram um para baixo ou um para cima, então sem grandes alterações. E agora vamos para o segundo turno, porque aqui realmente tem algumas coisas interessantes. A manchete do site Poder 360, que é quem divulga a pesquisa, diz: vantagem de Lula sobre Bolsonaro no segundo turno cai 10 pontos em 2 meses. E no subtítulo traz lá que há 60 dias petista ganhava por 65% a 30%. Agora, taxas estão em 52 a 37%. Quando eu vi isso aqui, eu falei, puxa, Lula nunca teve com 65%. O Noblar, que me parece não vai além da manchete e subtítulo, postou no seu Twitter essa mesma coisa aqui. E na mesma página, você não tem nem que mudar de link, é só descer um pouco para baixo e ler na íntegra. Tá lá que há 2 meses Lula estava 25 pontos à frente, com 55 a 30. Ou seja, pode ter sido um erro de digitação, vão jogar a culpa no estagiário, mas se o Noblar, por exemplo, tivesse tido o trabalho de ir além, ele teria evitado compartilhar essa informação que já está circulando aí nos grupos de WhatsApp. Vamos lá então para os cenários de segundo turno. Lula, 52 a 37, caiu 4 pontos. Ele, Bolsonaro, subiu 4. Então, essa diferença foi encurtada em 8. Ela era 23 mês passado, agora está em 15. Bolsonaro perderia para o Dória, 46 para o governador de São Paulo, 38 para o presidente. Leite também venceria Bolsonaro, 40 a 36, mas aqui no limite da margem de erro. Lula venceria Dória 51 a 16 e venceria Leite. E o cenário com Ciro Gomes? Não foi colocado em nenhum cenário, nem contra Lula, nem contra Bolsonaro. É isso mesmo, o terceiro colocado, no levantamento feito por esse instituto mês passado, simplesmente foi ignorado em qualquer cenário de segundo turno. Não foi divulgado ainda rejeição dos candidatos, mas acabaram de divulgar, antes de eu começar essa análise aqui, os números, digamos assim, estratificados, separados ali por idade, renda, região. E o que me chama a atenção, por exemplo, é que entre os eleitores de 45 e 59 anos de idade, o Ciro tem 1% e o Alessandro Vieira 7%. Isso, para mim, é estranhíssimo, mas muito estranho mesmo. Reforça o que alguns apontam de que essa pesquisa talvez não seja tão confiável assim, mas eu coloco na conta do talvez e cada um tire as suas próprias conclusões. E para fechar esse vídeo, eu vou repetir o que eu tenho dito sempre aqui, independente se esse candidato sobe, se esse candidato desce, que é o seguinte: não é momento para desespero e nem para empolgação. Faltam 11 meses para as eleições e nesse período pode acontecer muita coisa. Por exemplo, Bolsonaro estará elegível ou não? Como que ele vai lidar com a economia que o Itaú, que não dá para ser chamado de comunista, projeta agora uma recessão de 0,5 ponto percentual para 2022, quando já não se falará mais em pandemia, enfim, isolamento social, que já não existe no Brasil há muito tempo, como deveria ser feito, já não pode mais ser colocado na conta do fique em casa e tal, como eles tentam fazer. Como que ele vai reagir a isso? Porque é isso que afeta muito a popularidade de um presidente. E Lula vai mesmo se candidatar? Eu fiz um vídeo recentemente aqui analisando uma fala dele que deixa essa possibilidade em aberto. E lá eu chamei a atenção. Será que ele vai encarar ir para uma pesquisa podendo sair dela derrotado? Ou será que aí ele recua e apoia um outro nome, já que o antipetismo é um fenômeno que não acabou e pode ser até reforçado no ano que vem e o país entrar numa disputa entre antibolsonarismo e antipetismo? Eu tenho falado de pelo menos tiramos um e pelo menos tiramos o outro, o país está se afundando. E um outro ponto que não pode ser ignorado é em relação a esses nomes que aqui estão. Muitos agora aparecem, mas daqui a pouco vão começar a recuar, como alguns já recuaram. E aí eles vão, vou tentar o Senado, como muitos falam que será o caso do Mandetta. Mandetta, que é do mesmo partido que o Datena. Então,
esse instituto deveria ter o cuidado de fazer o que fez em relação a Dória e Leite, porque não faz sentido ter os dois ali. Então o correto seria um cenário com o Mandetta e outro cenário sem o Mandetta e com o Datena. Isso aqui já daria uma funilada nesses 4% que eles aparecem para a gente ver para onde esses 4% iriam. E aí, o Datena vai ser vice do Ciro? Mandetta vai ser candidato ao Senado? Sérgio Moro vai ou não vai ser candidato a presidente? Agora estão dizendo que sim, mas vai passar por um processo de fritura que essa semana mesmo tinha uma hashtag Moro na cadeia. Não vai ser fácil para ele, não vai ser fácil para qualquer candidato, mas alguns têm que resolver muitas coisas que outros já têm mais ou menos resolvido, como é o caso, por exemplo, do Ciro. Ciro está como marqueteiro, é candidato do partido, enfim, está aí expondo as suas ideias, colocando o seu nome no debate, expondo o seu projeto para ser avaliado, criticado, elogiado, tem participado de muitas entrevistas, muitas lives, lançou recentemente uma campanha Prefiro Ciro. E outro ponto importante é vice. O vice, ano que vem, pode ter um impacto muito forte na candidatura deste ou daquele candidato. E quando começar os debates, por exemplo, a gente viu na semana retrasada que Lula não reagiu bem a críticas simples que Ciro Gomes fez a ele e a Dilma. Bolsonaro, no dia 27, fugiu de um debate, de uma entrevista, que o André Marinho fez uma pergunta simples. Rachador, quem faz rachadinha, quem comete o crime de peculato, deve ou não pagar pelo crime, deve ou não ir para a cadeia? Então, tudo pode mudar para o ano que vem, meus amigos. Por isso, não é momento de desespero nem de empolgação. É momento de pôr o pé no chão, fazer trabalho formiguinha, conversar com as pessoas, ir para as redes sociais, enfim, tentar falar das ideias, dos projetos, reconhecer os erros de um e outro candidato, porque tem muita gente nesse momento clamando por uma alternativa que nos tire dessa polarização que é alimentada pelo ódio e pela falta de projeto de um e de outro lado. Então eu acho que o Brasil tem jeito, mas ele não sairá desse fundo do poço se a gente for para uma campanha simplesmente negando esse ou aquele ou votando no menos pior. Menos pior a gente vota no segundo turno quando o nosso preferido não está. Primeiro turno, vamos olhar para o projeto, vamos olhar para as ideias, para a história, para o currículo de cada candidato e aí sim tomar a melhor decisão. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.